E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de literatura? Então vamos lá. Semana passada eu falei a respeito de um, de um recurso linguístico chamado intertextualidade. Sendo que intertextualidade é quando um autor se utiliza de elementos já existentes, tanto na literatura quanto nas artes, como na cultura de forma geral, para poder incorporar a sua obra, né? Seja um poema, seja um conto, um romance, uma crônica, uma música, né? Uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, que possua elementos já existentes, né? Então ele está fazendo uma conexão de informações para poder construir, né, um novo sentido, né? E como vocês muito bem fizeram com aquela atividade, né, que eu solicitei que vocês pegassem exemplos de publicidade, né, com intertextualidade e me mandassem, né? É, essa intertextualidade ela vai ter algumas classificações, né? Existem os tipos de intertextualidade e é justamente esses tipos que a gente vai começar a ver agora, né? Para que vocês possam acompanhar, está na página 145 aí da apostila. É um conteúdo muito resumido, muito pequenininho, né? Por isso eu aconselho a vocês que ao final dessa aula, além de revisar na apostila, que vocês também procurem em outras fontes, né, na internet ou até em outros livros, né, sobre esses tipos de intertextualidade que a gente vai estar falando aqui hoje, né, para que vocês possam ter uma maior gama de informação sobre esse assunto, beleza? Bom, existem vários tipos de intertextualidade. Tem a referência, tem a alusão, tem a citação, tem a paráfrase, tem a paródia, tem o pastiche, tem a bricolagem, entre outras. Essas são as principais. Então eu vou falar de forma detalhada sobre cada uma, beleza? A primeira se chama referência. Como o nome já diz, né, a referência é quando um autor ele vai se utilizar de alguma referência de um outro autor, né? Ou de algum outro elemento da cultura, em geral. Ah, vamos pegar, por exemplo, um autor que faz muito isso, Machado de Assis. Se você pegar um conto, um romance de Machado de Assis, você vai ver que ele vai estar constantemente citando elementos, né? Ou melhor, fazendo referências a elementos presentes em outras obras de outros autores, inclusive até dele mesmo, né? Mas de forma muito explícita, ele vai estar sempre citando, por exemplo, autores clássicos. Ele vai falar de Luís Vaz de Camões, ele vai falar de Homero, que foi um poeta da antiguidade clássica grega, ele vai falar de Shakespeare, né? Entre outros. Tem um conto dele que se chama A Cartomante, né? Que é um dos contos mais famosos do Machado de Assis, em que ele, logo no primeiro parágrafo, ele faz uma citação, ou melhor, uma referência ao personagem Hamlet. Hamlet é um personagem do, do Shakespeare, né? Por quê? Porque ele vai contextualizar uma conversa entre dois personagens, Camilo e Rita, nesse conto do Machado de Assis. Porque a Rita é uma moça que visita uma cartomante e o Camilo é um sujeito cético. Então, para poder contextualizar essa conversa entre uma pessoa que acredita em crendices, né, e um cético, ele vai se utilizar de Hamlet, porque Hamlet disse na obra do Shakespeare, né, disse que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa imaginar.
Então ele vai citar, ele vai fazer uma referência a esse pensamento de Hamlet, que é um personagem criado por um outro autor. Então, nesse caso, o leitor, né, do conto do Machado de Assis, ao ler essa referência e ao conhecer a obra do Shakespeare, ele já vai ter uma compreensão maior sobre aquilo que o Machado de Assis está querendo dizer, né? Então, a referência vai ser isso, quando o autor ele faz a citação, né, ou de um livro, de uma obra, de um autor, ou de um personagem, né, de algum outro autor já existente, né, para que ele consiga ampliar o significado daquilo que ele está querendo dizer. O nome disso é referência, beleza? E ao lado de referência tem também a alusão. A alusão, ela pode ser facilmente confundida com referência. A diferença é que, enquanto a referência é uma citação explícita, né, sobre um personagem, sobre um autor ou sobre alguma obra, né, é colocada ali de forma explícita para o leitor ter uma compreensão maior. A alusão, ela vai fazer as referências, mas só que de forma implícita, ou seja, ela vai ser sutil, ela vai ser, ela vai colocar algo que lembre, né, uma obra já existente, mas sem ser de forma direta. Um exemplo que eu posso citar para vocês é uma música dos Engenheiros do Havaí, que ela começa assim: muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Um peixe fora d'água, borboletas no aquário. Aí tem uma parte desse texto, dessa música, se não me engano, é até o refrão dela, que diz assim: pode ser, mas tudo bem, até pode ser, que os dragões sejam moinhos de vento. Esse trecho, pode ser que os dragões sejam moinhos de vento, isso aqui ele está tirando de uma obra já existente, que se chama Don Quixote, Don Quixote de La Mancha, né? Em que o Don Quixote é um personagem que fica louco, né? De tanto ele ler histórias medievais, e ele sai pelo mundo, né, com o seu fiel escudeiro Sancho Panza, e ele sai para poder enfrentar os males do mundo, né? Então, quando ele vê um moinho de vento, ele acha que o moinho de vento, na verdade, é um dragão. Então, ele vai atacar esse moinho de vento, né? Então, quando o Humberto Gessing, Engenheiros do Havaí, faz quando ele cita, né, quando ele constrói na sua música ali algo que nos lembre a obra chamada Don Quixote, ele está fazendo uma alusão. Mas repare, ele não cita nem o nome do autor, que é o Miguel de Cervantes, ele não cita o nome do personagem, que é o Don Quixote, né? Entre outras coisas. Se eu não me engano, o nome da música, se eu não me engano, é Don Quixote, o nome, né? Ali é uma referência, tá? Mas na hora que chega ali ali no refrão, em que ele fala pode ser que os dragões sejam moinhos de vento, ali não é referência mais, ali é alusão, porque ele está falando de forma indireta sobre a obra Don Quixote. Compreenderam? Depois tem a citação, que é uma outra forma de intertextualidade. Como o nome já diz, citação é citar algo integralmente, citar algo de forma integral, né, algo que já foi feito. Como, por exemplo, quando você vai... quando você está lendo um texto, principalmente no livro didático, igual na nossa apostila, aí vem aqui, né, a parte explicativa do texto, aí tem um momento em que o redator da apostila, ele precisa colocar um exemplo de algum poema, por exemplo, né? Então ele vai pegar o trecho que ele quer explicar, vai colocar no texto aqui da apostila, mas só que vai colocar entre aspas, né? Porque ele está fazendo uma citação de algum trecho já existente. Ele copia integralmente aquele texto e incorpora ele aqui, né? Nos textos literários isso também acontece, nos textos científicos também acontece.
é, é, de fato é uma cópia, né? É quando eu, que estou escrevendo um livro, por exemplo, eu quero falar sobre o livro do Camões, sobre um poema do Luís Vaz de Camões. Então, para eu falar sobre aquele determinado poema, eu vou precisar copiar um trecho do poema e colocar. Mas na hora que eu colocar aqui, eu vou ter que especificar que aquele trecho não é meu, né, que está retirado de alguma outra obra. Aí eu coloco entre aspas, ok? Qual que é a diferença da citação para a referência? Se ambas são vamos dizer, uma citação explícita, é que a referência ela vai estar contando, né, ou melhor, ela vai estar apenas se utilizando de uma referência de alguma obra. A citação, eu vou estar copiando de fato o trecho daquela obra e colocando aqui. Compreendeu? Tem tem um termo que a gente utiliza, um verbo, né? Parafrasear. Normalmente o professor usa muito isso, né? Parafraseando fulano de tal, né? Ele vai pegar uma ideia de alguém, incorporar aquilo que ele está falando ou escrevendo para poder explicar, justificar a sua explicação, né? O conteúdo sobre o qual ele está falando. Então, a paráfrase ela tem a ver com o verbo parafrasear, né? É quando eu pego uma ideia que já existe e vou incorporar essa ideia à minha fala ou à minha escrita, né? E vou recontar essa ideia com as minhas palavras, certo? O nome disso é parafrasear. Por exemplo, tem um excerto, né? Um trecho, né? Do poeta Sócrates, em que ele diz assim: só sei que nada sei. Essa é a frase original do Sócrates. Aí, se eu estiver dando uma aula, né, que tem a ver com o conteúdo de filosofia, para poder explicar algum poema, alguma coisa assim, aí eu vou lembrar desse trecho e vou dizer assim: bom, gente, parafraseando o filósofo grego Sócrates, a única coisa que sei é que eu não sei de nada. Viram? Eu peguei a mesma ideia, só sei que nada sei. Mas na hora de expor essa ideia, eu recontei ela com as minhas próprias palavras. Então eu parafraseei Sócrates, né? Eu pego a frase dele e reformulo a frase do meu jeito, com as minhas palavras, mas mantendo a mesma temática, ok? Mas só que eu acabei antecipando um pouquinho aí. Na verdade, a paráfrase ela é um outro tipo de intertextualidade, né? Que tem a ver justamente com isso que eu falei. E eu não acabei terminando de falar sobre a citação. O que eu queria falar para terminar a citação é que tem uma coisa que se chama epígrafe. A epígrafe, vocês, talvez o nome é estranho, mas com certeza todo mundo já viu. Normalmente, quando você pega um poema, ou às vezes um conto, aí tem assim, título, e entre o título e o texto em si, existe no cantinho direito, assim, embaixo do título, alguma frase, ou algum verso, né, em que está também entre aspas e costuma estar também em itálico, né, com aquela letra mais tombadinha. Com a letra um pouco mais tombadinha assim. O nome disso é epígrafe. Também faz parte da citação. É quando o autor ele se utiliza, né, de alguma obra, de alguma frase de algum autor famoso e tal, algum pensamento, né, e incorpora aquilo ao texto dele para poder amplificar também o sentido do tema que ele vai estar abordando na sua obra. Beleza? Isso aí, lembrando, faz parte da citação, né? E o último que eu falei é sobre a paráfrase, que tem a ver com parafrasear. Beleza? Consegui ser claro? Bom, deem uma revisão aí, por favor. Tá? Por hoje vai ser somente isso. Aí na próxima aula que a gente vai estudar as últimas três, que é paródia, pastiche e bricolagem. Beleza? Dê uma revisada aí nesse conteúdo. Peguem
alguma outra fonte também na internet e tal, busquem essas informações também para ampliar o conhecimento de vocês. E daqui a pouquinho eu vou estar enviando para vocês uma atividade e estarei aqui até meio-dia em ponto para poder tirar qualquer dúvida, beleza? Podem contar comigo, bons estudos e tchau, tchau. Abraço.